A sonda Tianwen-1 capturou o 3I Atlas durante sua passagem pelo periélio. Fotografias tiradas de Marte quando todos os telescópios terrestres estavam cegos. A NASA também observou o objeto, mas suas imagens nunca foram divulgadas. Agora mesmo, entre 1 e 7 de outubro de 2025, a China conseguiu documentar o visitante interestelar no momento mais crítico de sua jornada. E fez isso de uma perspectiva que nenhum observatório na Terra poderia ter. Cientistas detectaram que o objeto passou exatamente atrás do Sol em relação à Terra, escondido por 150 milhões de quilômetros de plasma incandescente. Durante 39 dias, a humanidade ficou completamente cega. O telescópio Hubble não podia apontar para aquela região sem destruir seus sensores. O James Webb, a milhões de quilômetros da Terra, enfrentava a mesma limitação geométrica. Observatórios terrestres viam apenas o brilho solar onde o objeto deveria estar, mas a 225 milhões de quilômetros de distância, orbitando Marte, a Tianwen-1 tinha um ângulo completamente diferente. Para ela, o 3I Atlas não estava oculto, estava exposto, iluminado lateralmente contra o fundo escuro do espaço profundo. A China liberou suas imagens publicamente em 5 de novembro de 2025. Transparência quase imediata. Ainda mais perturbador, o Mars Reconnaissance Orbiter, da NASA, capturou imagens de resolução superior com sua câmera HiRISE. Mas até hoje, 7 de janeiro de 2026, essas imagens não foram divulgadas. A explicação oficial? Shutdown do governo. Mas o governo reabriu há meses. O 3I Atlas quebrou todas as expectativas sobre como cometas deveriam se comportar sob estresse térmico extremo. Aqui está o que deveria te deixar inquieto. O objeto perdeu mais de 13% de sua massa durante a passagem pelo periélio. Para um cometa normal, isso deveria resultar em fragmentação visível, coma dramaticamente expandida, cauda massiva. Mas a morfologia permaneceu estranhamente consistente, como se tivesse passado pelo fogo solar e emergido estruturalmente intacto. Pense nisso. Antes de mergulharmos no que realmente aconteceu durante aqueles dias de escuridão terrestre, no que a perspectiva marciana revelou, que nós não pudemos ver, e na resposta surpreendentemente silenciosa da NASA, mesmo após o governo dos Estados Unidos retomar operações. Se você quer ficar atualizado sobre o que pode ser o maior mistério astronômico de 2025, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar questiona não apenas o que sabemos sobre o 3I Atlas, mas por que algumas agências compartilham dados imediatamente, enquanto outras os retêm por meses? E deixe um comentário nos dizendo: você acha que a NASA está escondendo algo sobre as imagens de Marte? Vamos falar sobre a geometria da cegueira. Existe um momento na astronomia que nenhum observador quer enfrentar. Um momento em que todos os telescópios, todos os satélites, toda a tecnologia de bilhões de dólares se torna completamente inútil. Não por falha mecânica, não por erro humano, mas por uma ironia cósmica perfeita, uma geometria celeste que transforma o próprio Sol em uma parede impenetrável de luz. Outubro de 2025. O 3I Atlas alcançou seu periélio, o ponto mais próximo do Sol em sua jornada, através do nosso sistema solar. O momento mais crítico, quando o calor estelar atinge seu pico. Quando cometas normalmente se fragmentam, quando jatos explodem, quando a verdadeira natureza de objetos espaciais é revelada sob fogo solar. Mas para observadores na Terra, esse momento crítico aconteceu atrás de uma parede intransponível de radiação. O objeto passou exatamente do lado oposto do Sol, em relação à Terra, escondido por 150 milhões de quilômetros de plasma incandescente. Durante semanas, a humanidade ficou cega. O telescópio espacial Hubble não podia apontar para aquela região sem arriscar seus sensores delicados. O James Webb, posicionado a milhões de quilômetros da Terra, enfrentava a mesma limitação geométrica. Observatórios terrestres viam apenas o brilho solar onde o objeto deveria estar. Entre 1 de outubro e 9 de novembro, o 3I Atlas permaneceu a menos de 30 graus de separação angular do Sol.
tornando a observação impossível de nossa perspectiva. Em 21 de outubro, alcançou conjunção solar perfeita, diretamente atrás de nossa estrela. E 8 dias depois, em 29 de outubro, passou pelo periélio completamente invisível para nós. Mas os mistérios não param aí. Imagine o sistema solar como um relógio gigantesco. A Terra, em sua órbita ao redor do Sol, estava posicionada de forma que nossa estrela bloqueava completamente qualquer linha de visão direta para o 3I Atlas. Não é questão de melhor tecnologia ou telescópios mais poderosos. É física simples. Não se pode ver através de uma bola de plasma de 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, emitindo radiação em todo o espectro eletromagnético. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides, sistema coordenado de observatórios ao redor do globo, projetado especificamente para rastrear objetos potencialmente perigosos, estava efetivamente inoperante. Radiotelescópios tentavam penetrar a interferência solar, mas os sinais se perdiam no ruído. Satélites de observação solar, como SOHO e Stereo, capturavam o objeto apenas como um ponto difuso em seus campos de visão extremamente amplos, projetados para estudar a coroa solar, não cometas distantes. Era o cenário perfeito para um cometa normal se desintegrar em segredo, para fragmentar sob estresse térmico brutal sem testemunhas, para revelar sua natureza de forma que ninguém da Terra poderia documentar. Mas a 225 milhões de quilômetros de nós, orbitando Marte a cada 1,8 dias terrestres. A Tianwen-1 tinha um ângulo completamente diferente. Aqui está onde fica estranho. Do ponto de vista marciano, o 3I Atlas não estava escondido, estava exposto. Em 3 de outubro de 2025, o objeto fez sua aproximação mais próxima de Marte, 29 milhões de quilômetros. Para contexto, isso é aproximadamente 10% da distância entre a Terra e Marte em sua configuração mais próxima. E a Tianwen-1, lançada em julho de 2020 e orbitando Marte desde fevereiro de 2021, estava perfeitamente posicionada. A Agência Espacial Nacional da China começou os preparativos em setembro. Simulações repetidas, modelagem teórica extensiva, verificações instrumentais completas. Porque fotografá-lo seria extraordinariamente difícil. A câmera de alta resolução, HiRIC, da Tianwen-1, foi projetada para estudar características brilhantes da superfície marciana, iluminadas pelo Sol, a distâncias de centenas de quilômetros. Não para rastrear um objeto fraco, se movendo a velocidades relativas extremas a dezenas de milhões de quilômetros. Os números são brutais. O 3I Atlas, com diâmetro estimado entre 1,4 e 5,6 quilômetros, aparecia como um ponto minúsculo. Era 10.000 a 100.000 vezes mais fraco que alvos típicos marcianos que a HiRIC normalmente fotografa. Estava se movendo a aproximadamente 58 quilômetros por segundo. A própria Tianwen-1 orbitava Marte a uma velocidade relativa de 86 quilômetros por segundo. A velocidade relativa combinada excedia 140 km por segundo. É como tentar fotografar uma formiga se movendo à velocidade de um projétil de rifle, usando uma câmera projetada para capturar detalhes de rochas estacionárias, do outro lado de uma cidade inteira, no escuro quase total. E ainda assim conseguiram. Entre 1 e 7 de outubro, a Tianwen-1 capturou múltiplas imagens. A Agência Espacial Europeia também participou. Mars Express e ExoMars, Trace Gas Orbiter, apontaram seus instrumentos. O Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, equipado com a poderosa câmera HiRISE, capaz de resolver detalhes de 30 centímetros na superfície marciana e que, teoricamente, poderia fornecer resolução equivalente a um telescópio de 6,4 metros, observando da Terra, também capturou o objeto. Mas houve uma diferença crítica nas divulgações. Isso levanta outra questão. Em 5 de novembro de 2025, a China liberou suas imagens publicamente. Imagens brutas, não processadas, mostrando o objeto como um ponto difuso com coma visível se movendo contra fundo estelar fixo. Criaram até uma animação de 30 segundos, mostrando a trajetória do objeto através do campo estelar. Transparência quase imediata.
As imagens da ESA vieram logo depois. Mars Express capturou o objeto com sua câmera HRSC, embora com tempo de exposição curto, de 0,5 segundos que o tornou difícil de ver. ExoMars, TraceGas. Orbiter usou sua câmera Cassis com exposição de 5 segundos, produzindo imagens ligeiramente melhores. Mas a NASA? Silêncio. O Mars Reconnaissance. Orbiter, com sua câmera high-rise de resolução superior a qualquer instrumento em órbita marciana, permaneceu mudo. A explicação oficial: shutdown do governo dos Estados Unidos, que coincidiu perfeitamente com a janela de observação. Operações científicas paralisadas. Dados não podiam ser processados ou liberados, mas o governo reabriu. Semanas passaram, então meses. E em 7 de janeiro de 2026, as imagens de alta resolução da NASA do 3I Atlas, capturadas de Marte, ainda não foram divulgadas publicamente. A congressista Ana Paulina Luna tweetou em 5 de novembro: "Acabei de ter uma boa conversa com a NASA sobre o 3I. Assim que o governo reabrir, eles liberarão imagens e dados. Infelizmente, por razões burocráticas, não podem. Até então, o governo reabriu. As razões burocráticas desapareceram, mas os dados não vieram. Por quê? O que as imagens de mais alta resolução mostraram que ainda está sendo retido. E então, algo impossível aconteceu. A Tianwen-1 oferece pistas, mas não respostas completas. As imagens chinesas revelam características consistentes com o cometa. Coma difusa se estendendo entre 5.000 e 10.000 quilômetros do núcleo. Envelope gasoso típico de sublimação de voláteis conforme o objeto aquecia. Núcleo brilhante no centro, embora pequeno demais para resolver estrutura de superfície a essa distância. E movimento consistente com a trajetória prevista, sem desvios ou acelerações anômalas visíveis nessa resolução. Mas há o que as imagens mostram e o que não mostram. E há também o timing. O 3I Atlas alcançou o periélio em 29 ou 30 de outubro, aproximadamente 26 dias após a passagem por Marte. As imagens da Tianwen-1 capturam o objeto antes do periélio, ainda se aproximando do Sol, ainda aquecendo. O que aconteceu depois, durante o periélio, quando deveria ter experimentado estresse térmico máximo, permanece documentado apenas por observatórios solares de campo amplo que não fornecem detalhes finos. Avi Loeb, analisando imagens pós-periélio do Observatório R. Navis e do Virtual Telescope Project, notou algo surpreendente. A aparência da coma do objeto em dezembro não era muito diferente morfologicamente das imagens do Hubble de julho. Para um cometa típico, Loeb escreveu: deveria ter resultado em uma coma massiva com poeira e gás, empurrados pela pressão de radiação solar e vento solar na forma de cauda cometária típica apontando para longe do Sol. Baseado em conservação de momento, Loeb calculou que a fração de massa perdida durante a passagem pelo periélio do 3I Atlas foi maior que 13%. Para um cometa normal, perdendo 13% de sua massa em um único periélio, o resultado deveria ser fragmentação visível, coma dramaticamente expandida, cauda massiva, mas a morfologia permaneceu estranhamente consistente, como se o objeto tivesse passado pelo fogo solar e emergido estruturalmente intacto de formas que desafiam modelos de sublimação cometária convencional. Mas fica pior. Durante o período de conjunção solar, entre 18 e 24 de outubro, o satélite meteorológico GOES-19 conseguiu detectar o objeto até magnitude 12, assim como o observatório ESOHO e o satélite Punch. Mas essas são observações de campo amplo, detectando luz integrada, não resolvendo estrutura. São como ver uma cidade à noite de um avião. Você vê luzes, mas não arquitetura. O que realmente aconteceu durante aqueles dias críticos, quando a Terra não podia ver. A física diz que cometas sublimam violentamente sob calor intenso. Núcleos se fragmentam. Jatos explodem de forma caótica, conforme bolsas de gelo volátil vaporizam subitamente. Rotação se acelera ou desacelera, dependendo da distribuição assimétrica de jatos. Caudas se expandem dramaticamente.
Mas as observações disponíveis sugerem um objeto que passou pelo periélio de forma surpreendentemente estável, sem fragmentação detectada, sem mudanças dramáticas na curva de luz, sem a morte cometária que modelos previam para objeto de suas características. Os dados mostraram algo que ninguém antecipou. Talvez a teoria da crosta cósmica explique. Bilhões de anos de radiação interestelar processando a superfície, criando camada protetora que isolou o interior volátil, permitindo sublimação mais controlada do que seria típico. Talvez o objeto seja mais massivo do que estimativas iniciais sugerem, tornando-o mais resistente a forças de maré e estresse térmico. Talvez sua composição seja fundamentalmente diferente de cometas do Sistema Solar, dominado por CO2 em vez de água, com propriedades termofísicas que ainda não compreendemos completamente. Ou talvez haja algo nas imagens de alta resolução da NASA que complica a narrativa simples. Algo que requer análise adicional antes de divulgação pública. Não necessariamente evidência de artificialidade, mas talvez comportamento que desafia categorização fácil, usando física cometária conhecida. Ninguém consegue explicar por que isso aconteceu. A história da ciência está repleta de momentos onde dados foram retidos não por conspiração, mas por incerteza, onde cientistas hesitam em divulgar observações que não conseguem explicar completamente, temendo gerar interpretações errôneas ou alimentar especulação sem base. Mas essa hesitação, por mais bem intencionada, cria exatamente o vácuo de informação que a especulação prospera. E há também a consideração geopolítica. A China divulgou dados quase imediatamente, estabelecendo narrativa de transparência científica e capacidade técnica, demonstrando que suas missões interplanetárias podem contribuir para descobertas astronômicas globais. Enquanto isso, a agência espacial mais poderosa do mundo permanece silenciosa sobre suas observações mais detalhadas. Não estou sugerindo conspiração, mas estou observando um padrão. Quando dados desafiam compreensão fácil, quando o comportamento não se encaixa perfeitamente em modelos estabelecidos, instituições tendem a hesitar, a divulgar lentamente, a processar extensivamente antes de compartilhar. E nesse intervalo entre observação e divulgação, perguntas se multiplicam. Todos os modelos falharam. O que sabemos definitivamente? Múltiplos orbitadores marcianos observaram o 3I Atlas durante a janela crítica, quando observadores terrestres estavam cegos. A Tianwen-1 capturou imagens mostrando o objeto com características de cometa, mas também estabilidade estrutural notável. A NASA capturou imagens de resolução ainda mais alta que permanecem não divulgadas meses após razões burocráticas para retenção desaparecerem. O objeto passou pelo periélio e emergiu sem fragmentação detectada, comportando-se de forma mais resiliente do que modelos de cometas típicos previam. O que não sabemos? Detalhes finos de morfologia de superfície que HiRISE poderia ter resolvido. Se houve mudanças sutis em rotação ou jatos durante periélio. Se a proporção de massa perdida realmente foi 13% ou se as estimativas estão incorretas. Por que a aparência pós-periélio permanece tão similar à pré-periélio quando física de cometas prevê mudanças dramáticas? A probabilidade disso acontecer, por acaso, é impossível de calcular. E há também a questão filosófica mais profunda. Durante o momento mais crítico na observação de um visitante de outro sistema estelar, a civilização que o descobriu estava efetivamente cega. Nossa perspectiva geocêntrica, nossa dependência de observatórios terrestres e satélites terrestres nos deixou incapazes de testemunhar o evento principal. Foi necessária uma sonda orbitando outro planeta, operada por outra nação, para fornecer olhos onde os nossos falharam. É um lembrete humilhante. O universo não se dobra à nossa conveniência observacional. Eventos cósmicos acontecem em geometrias que podem nos excluir completamente. E nossa compreensão do cosmos depende não apenas de tecnologia, mas de perspectiva, de estar no lugar certo, no tempo certo, com instrumentos certos apontados na direção certa. A Tianwen-1 estava no lugar certo. E o que viu?
Embora consistente com o cometa, também desafia algumas expectativas de como cometas deveriam se comportar sob estresse extremo. Não de formas que provam artificialidade, mas de formas que sugerem que objetos interestelares, forjados em ambientes químicos diferentes, bombardeados por radiação cósmica por bilhões de anos, podem se comportar de maneiras que nossos modelos baseados em cometas do Sistema Solar não capturam completamente. Aqui está o que deveria te apavorar. A próxima vez que um visitante interestelar passar, precisamos de observatórios distribuídos através do Sistema Solar, não apenas agrupados ao redor da Terra. Precisamos de missões em Marte, em órbita solar, em pontos de Lagrange, em órbitas que oferecem perspectivas múltiplas, independentemente de onde o objeto esteja em relação ao Sol. Precisamos de transparência entre agências internacionais, compartilhamento rápido de dados, colaboração que transcende fronteiras geopolíticas, porque o universo não espera. Visitantes interestelares não diminuem velocidade para nossa conveniência. E se queremos entender esses mensageiros de outros sistemas estelares, precisamos estar preparados, não apenas tecnologicamente, mas também organizacionalmente, com protocolos de compartilhamento de dados estabelecidos antes da próxima descoberta, com perspectivas múltiplas garantidas por design de missão, com compromisso à transparência, mesmo quando dados desafiam compreensão fácil. Não estamos dizendo que a NASA está deliberadamente escondendo evidências de algo extraordinário, mas chegamos a um ponto onde precisamos questionar por que algumas agências compartilham dados imediatamente, enquanto outras os retêm por meses, mesmo após todas as justificativas burocráticas terem desaparecido. O 13I Atlas passou por seu periélio longe de nossos olhos, mas não longe de todos os olhos. A Tianwen-1 assistiu. E o que viu, embora não completamente compreendido, expande nosso conhecimento de como objetos forjados ao redor de outras estrelas se comportam quando encontram a nossa. Talvez seja apenas um cometa com propriedades incomuns. Talvez seja exemplo de categoria nova de objeto interestelar, que nossa física atual não prevê completamente. Talvez as imagens não divulgadas da NASA mostrem detalhes que esclarecem mistérios ou que aprofundam perguntas. Não sabemos. E essa é a essência da descoberta científica: confrontar o desconhecido, admitir incerteza, continuar observando mesmo quando respostas não vêm facilmente. O que é certo, durante dias críticos em outubro de 2025, quando a Terra estava cega por geometria celestial, uma máquina solitária, orbitando o planeta vermelho distante, manteve vigília. E o que testemunhou, parcialmente revelado, parcialmente retido, adiciona camadas a um mistério que começou em julho e continua ecoando meses depois. O 13I Atlas continua sua jornada para fora do Sistema Solar. Passará por Júpiter em março de 2026, talvez oferecendo outra oportunidade de observação pela sonda Juno, embora isso seja improvável dado que a espaçonave está com pouco combustível, e então desaparecerá no espaço interestelar profundo, retornando ao vazio de onde veio. Mas as perguntas que deixou permanecem. Perguntas sobre composição, sobre resistência estrutural, sobre por que se comportou de forma diferente do esperado durante periélio. Perguntas sobre por que algumas agências compartilham dados imediatamente, enquanto outras retêm por meses. Perguntas sobre o que realmente testemunhamos cruzando nosso sistema solar a velocidades impossíveis com química alienígena. O 13I Atlas veio da escuridão interestelar, passou brevemente através de nossa luz solar e retorna à escuridão de onde veio. Durante sua passagem, revelou mistérios e criou novos. Confirmou algumas teorias e desafiou outras. Uniu agências globais em esforço observacional coordenado e expôs divisões em como compartilhamos descobertas. É mensageiro não apenas de outro sistema estelar, mas de nossa própria necessidade de evoluir como civilização científica, de construir infraestrutura de observação verdadeiramente interplanetária, de estabelecer protocolos de transparência que sobrevivem a pressões políticas.
de admitir quando não compreendemos completamente, em vez de reter dados até que narrativas estejam perfeitamente polidas. Porque o cosmos não espera narrativas polidas. Ele apresenta fenômenos em toda a sua complexidade confusa, e cabe a nós decidir se enfrentamos essa complexidade com honestidade ou se escondemos atrás de hesitações burocráticas até que certezas impossíveis sejam alcançadas. Se este vídeo te fez pensar sobre perspectiva, sobre o que perdemos quando não podemos ver, sobre por que transparência científica importa mesmo quando dados são confusos, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever neste canal. Estamos acompanhando cada desenvolvimento do 3i Atlas, e você não vai querer perder o que acontece quando ele passar por Júpiter em março. Deixe um comentário com sua teoria. As imagens da NASA foram retidas por protocolo científico padrão, ou há algo nelas que complica narrativas simples? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que acredita que a exploração espacial deve ser transparente, independentemente de qual país faz a descoberta. Depois disso, elas nunca mais vão aceitar silêncio quando perguntas permanecem sem resposta.